Olá, tudo bem? Vamos começar a aula sobre revoltas sociais durante o período da República Oligárquica. Lembrando que esse é um período no qual há uma oligarquia rural, principalmente, que comanda o Brasil. Né? Muitos chamam esse período do café com leite, embora hoje a historiografia não goste desse termo. Né? O termo República Oligárquica hoje é muito mais utilizado, que é a ideia de Aristóteles de que um governo desvirtuado, né? Uma aristocracia que se desvirtua, ou seja, uma aristocracia que é o governo de poucos e que não governa para todos, que governa apenas para si próprio. Então, e transforma-se numa oligarquia, tá? Então, a partir disso, dá para perceber por que havia tantas revoltas sociais nesse período. Tudo bem? Todas essas revoltas, então, é por causa da miséria, por causa do abandono e por causa desses privilégios de uma pequena classe, enquanto a maioria está sofrendo. As revoltas podem ser tanto rurais quanto urbanas, lembrando que a primeira de todas é Canudos, tá? Canudos, que é a primeira grande revolta, tá, durante a República. Ela vai assustar muito a elite. Ela vai ocorrer lá no sertão da Bahia, no norte mesmo da Bahia, tá? É uma região muito pobre, com muita seca. É só vocês olharem a imagem, né? Nessa imagem, por exemplo, nós temos a última expedição, né, do exército, quando eles acabam de render os últimos revoltados. Então aí dá para ver, olha, a caatinga, né, brasileira, né? Poucas árvores, muita seca, árvores com espinho, e essas são as características. Então essa população dessa região estava cansada dos desmandos, né, da oligarquia rural baiana e, lideradas por Antônio Conselheiro, acabam formando um arraial que junta mais de 10 mil pessoas e que passa a ter um governo autônomo. Isso acaba irritando essa oligarquia rural, acaba irritando o governo e acaba irritando a igreja. Por quê? Porque o Antônio Conselheiro também era um líder messiânico, tá? Ele então também praticava cultos religiosos. E isto não é bem vindo pela igreja, uma vez que ele não pertencia ao clero, tá? E Canudos acaba se popularizando nesse período como uma revolta contra a república e a favor da monarquia. E não é bem isso. Tá? Isso daí era a ideia que tentavam passar para que a população ficasse contra Canudos. Eles simplesmente eles criticavam a república, sim, e diziam que as coisas pioraram, mas isso não significa que eles eram defensores de Dom Pedro II e a monarquia, até mesmo porque eram pessoas muito pobres, muito simples, que muitos nem tinham essa noção do que estava acontecendo realmente na política do país. É muito mais uma sensibilidade local de alguém que está morrendo de fome, tá? E a obra, a obra, a revolta de Canudos ficou imortalizada por Euclides da Cunha, tá? Na obra Os Sertões. Ele que foi lá para cobrir Canudos para um jornal do estado de São Paulo e escreveu a obra Os Sertões. E Canudos é o acontecimento que mais cai nos vestibulares deste período da República Velha, ou Primeira República, tá bom? Contestado também é uma revolta rural e também tem uma semelhança com Canudos. É uma revolta com líder messiânico, no caso o monge José Maria. Eles estavam no norte de Santa Catarina. Ali tem florestas, tem rios, e havia uma população ribeirinha que dependia desses recursos naturais, mas também havia fazendeiros que plantavam ali erva mate e que queriam expandir os seus negócios. Então é uma região de tensão, e essa tensão vai aumentar ainda mais quando o governo resolve criar uma
ferrovia que ligaria o Rio Grande do Sul até São Paulo e passaria por esta região. Uma empresa estadunidense chamada Companhia Brasil Highway Company, né, vai ser responsável por construir essa rodovia e ganharam terras na região como pagamento. Então, muita gente vai ser desalojada, muita gente vai passar muita fome, e reunidos por José Maria, eles vão se rebelar e resistir ao domínio, tá, da região em que eles praticamente foram expulsos. O exército brasileiro vai para lá, eles conseguem derrotar o exército brasileiro a princípio, mas o monge José Maria morre. E aí que começa a ideia do sebastianismo no interior de Santa Catarina, né? Todos esperavam a volta de José Maria e alguns depois vai ter revoltosos que vão se dizer aí como se fossem reencarnações de José Maria. Então é uma grande loucura em relação religiosa mesmo, assim, é a revolta que mais tem contexto religioso, tá, nesse período, e por trás fica uma luta social por pessoas que precisam sobreviver e que têm os seus interesses de sobrevivência deixado de lado por uma elite que pensa apenas no lucro e apenas no benefício próprio. Outra revolta social rural é o cangaço. O cangaço começou lá no século XVIII, mas o cangaço que nós estudamos é a partir da década de 1920, que é o cangaço que tem ali Virgulino Ferreiro Lampião como o grande nome. Na foto ali embaixo está Lampião e seu bando, inclusive com Maria Bonita. Maria Bonita que já caiu no vestibular por causa das suas vestimentas, hein? Caiu no Enem. O cangaço, então, antes da década de 1920, era formado por mercenários contratados pela própria aristocracia nordestina, né, aristocracia rural nordestina, para defendê-los e para obrigar a população a votar em seus candidatos, entre outras coisas. Então era uma forma, a princípio, o cangaço de domínio social. A partir da década de 20, passa a ser visto como banditismo social, que, segundo Eric Hobsbawm, é a forma primitiva de protesto social organizado, tá? Então, é uma forma primitiva de protesto, porque parte da questão do bandido mesmo, do banditismo, de cometer crimes, de agir com violência, como uma forma de protesto para tentar a sobrevivência em uma região muito pobre, que é o sertão nordestino. Então, a partir de então, eles passam a ser vistos como inimigos públicos e bandidos mesmo. E é durante a era Vargas que eles vão ser perseguidos pelos volantes, né, que é essa polícia, esse grupo do exército que age contra o cangaço, e a maioria deles serão mortos, tá? Inclusive o bando de Lampião, como se vê aí na foto de cima, tá lá embaixo, está a cabeça de Lampião, acima dele está Maria Bonita. Eles não só mataram, como eles arrancaram as cabeças dos cangaceiros e expuseram isso em praça pública, como a gente vê nessa imagem chocante, né? É uma imagem muito forte. Já das revoltas urbanas, a mais famosa é a revolta da vacina. Lembrando que nós vivemos aí um período terrível, né? Hoje, em que muita gente duvida das vacinas, né? E por isso a revolta da vacina voltou à tona aí nos últimos anos. Mas tudo começou antes da vacina. Começou com a reurbanização do Rio de Janeiro. O que é esta reurbanização do Rio de Janeiro? Rodrigues Alves, influenciado pela França, que havia reurbanizado Paris, resolveu fazer aqui como fizeram lá, avenidas largas na capital do país. E, para isto, resolveu simplesmente desalojar as pessoas que viviam nos cortiços do centro da cidade. Então essas pessoas
tiveram suas casas derrubadas e precisaram muitos, inclusive, desculpa, irem morar nas favelas, que hoje nós chamamos nas comunidades que ficam nos morros do Rio de Janeiro, tá? Antes esses morros eram utilizados para que os antigos ex-escravos, né, após a abolição da escravatura, que não tinham emprego, que não conseguiam uma vida digna, eles acabaram fazendo os seus casebres em cima desses morros. E a partir da revolta da vacina, esses morros também passaram a contar com uma população pobre branca, tá? Essa história da reurbanização do Rio de Janeiro está imortalizada na obra O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Todos devem ler esse livro, hein? E, com um surto de varíola, Oswaldo Cruz, o médico sanitarista, o famoso médico sanitarista, resolve fazer obrigar a população a tomar vacina, uma campanha de vacinação. Naquela época, ainda a vacina era algo inédito no país, as pessoas não tinham conhecimento e eles achavam muito, né, eles tinham medo de tomar vacina, ao mesmo tempo que essa vacina tinha que ser dada no corpo, e as mulheres, por exemplo, também não queriam mostrar parte dos seus corpos. Então, teve vários fatores aí que fizeram com que a população se rebelasse contra essa vacina. E o governo passou a agir de forma autoritária, invadindo as casas e obrigando as pessoas a tomarem à força a vacina, o que resultou numa grande revolta, né, chamada Revolta da Vacina. Outra revolta importante, a Revolta da Chibata. A Marinha era composta, nos seus cargos mais baixos, né, nas patentes mais baixas, por negros, pobres, e havia muita violência por parte dos seus superiores, tá? Além dessa violência contra os marinheiros, eles também recebiam salários muito baixos e muitos passavam fome. E a revolta tem o seu estopim quando Marcelino Rodrigues é pego furtando comida no navio e entre aspas, condenado a levar 250 chicotadas ou chibatadas, né? E isto gera uma rebelião liderada por João Cândido, o almirante negro, este que está ao lado, né, no slide. O João Cândido vai ser o grande líder e, a princípio, Hermes da Fonseca, que é o presidente do Brasil e que pertencia às Forças Armadas, né? O Hermes da Fonseca vai aceitar as reivindicações dos marinheiros, mas depois acaba perseguindo, prendendo. Inclusive João Cândido a princípio é preso, depois ele é expulso da marinha e passa o restante da sua vida em muita dificuldade. E no final da sua vida, inclusive, ele foi considerado louco, tá? É uma história triste, muitos esqueceram, né, a história do Almirante Negro. O João Bosco escreveu na década de 70 uma música chamada O Mestre Sala dos Mares, se eu não me engano, onde ele conta a história do Almirante Negro. Essa música foi proibida, tá? Foi censurada pela ditadura militar e também já caiu muito nos vestibulares. E por fim, para terminar, nós temos o tenentismo na década de 1920. A década de 1920 marca a decadência da República Oligárquica e vai culminar lá na frente na crise de 29 e a Revolução de 30, né? Mas desde o início da década de 20 já há vários problemas e principalmente as oligarquias que estão em decadência, a classe média urbana, vão se rebelar contra esse governo oligárquico. E as duas principais revoltas do período são os 18 do Forte de Copacabana e a Coluna Prestes. Os 18 do Forte de Copacabana ocorre porque Arthur Bernardes, que depois viria a ser presidente, é acusado de escrever uma carta contra Hermes da Fonseca. E assim o filho de Hermes da Fonseca reúne-se com muita gente das Forças Armadas lá no Forte de Copacabana, tá? E eles pretendem, né, atacar o Rio de Janeiro, mas depois
com a repressão do governo, muitos desistem e só sobram 18. Esses daí que estão na foto, tá? E lembrando que um desses 18 é um civil, não é militar, tá? Então são 17 militares e um civil. Eles resolvem, então, fazer uma passeata pela orla de Copacabana, pela Avenida Atlântica, que é o que mostra aí na foto. E assim termina a revolta dos 18 de Forte Copacabana. Já a coluna Prestes tem como líder Luiz Carlos Prestes, que foi depois fundador do Partido Comunista, né? E pertencia à Aliança Nacional Libertadora durante a era Vargas, né? Que foi casado com a Olga, que também que foi mandada embora do Brasil. Inclusive tem um filme que conta a história dela, né? Para quem quiser assistir é só procurar aí, Olga. Ela que foi mandada embora por Vargas do Brasil para morrer nos campos de concentração nazistas na Alemanha. O Luiz Carlos Prestes, que é do Sul, vai se reunir com revoltosos paulistas que tinham fugido de São Paulo em 1924, após uma tentativa fracassada, né, de revolta contra o governo. Lá eles vão para o Paraná e eles vão se unir no Sul com o Prestes, que vai sair do Rio Grande do Sul pelo Brasil, fazendo uma coluna mesmo, no qual eles vão para angariar mais pessoas e mostrar para a população todas as mazelas da República Oligárquica. Então, a coluna Prestes chega a andar por 11 estados do Brasil. Tá? Alguns dizem que caminhou mais de 25 mil quilômetros. Eu acho que é muita coisa isso. Eu não sei se chegou a tudo isso, mas andaram muito durante 2 anos e para alertar a população de todos os males da República Oligárquica. Tudo bem, pessoal? Com isso acabamos a explicação dessa aula. Espero que tenham gostado.